Bem-vindos! Nossa jornada hoje nos leva não para as florestas tropicais ou savanas vastas, mas para os cantos mais escuros da mente humana. Aqui, no reino do comportamento humano, encontramos criaturas não menos fascinantes, embora infinitamente mais perturbadoras, do que qualquer predador no mundo natural. Estamos falando, é claro, de serial killers, indivíduos que escolheram abandonar os limites da moralidade e da compaixão, cedendo a impulsos que a maioria de nós não consegue compreender. Nesta série, vamos mergulhar nas histórias de alguns dos assassinos mais infames da história. Ao examinarmos os detalhes de seus crimes, devemos fazê-lo não para glorificar seus atos, mas para entendê-los. Ao estudar o comportamento desses indivíduos inexplicáveis, podemos aprender mais sobre a natureza insana da própria humanidade, tanto as trevas quanto a luz. Preparem-se, pois a jornada pela psique humana está prestes a começar. Nossa jornada começa na Grã-Bretanha, onde encontramos um homem cuja profissão era curar, mas cujos atos o tornaram um dos assassinos em série mais prolíficos da história. Harold Shipman, conhecido como o cirurgião da morte. Por trás da fachada de um médico de família atencioso, Shipman escondia um segredo terrível. Ele usou sua posição de poder e confiança para tirar a vida de centenas de pacientes, principalmente idosos, com injeções letais de diamorfina. Seus crimes, que abrangeram mais de 2 décadas, chocaram a nação e levantaram questões inquietantes sobre como um indivíduo pôde operar com tanta impunidade por tanto tempo. A investigação sobre os crimes de Shipman revelou uma teia complexa de manipulação, engano e uma frieza assustadora. Ele registrava meticulosamente as mortes de suas vítimas como causas naturais, explorando a confiança depositada nele pela comunidade médica e pelas famílias enlutadas para encobrir seus atos hediondos. Viajamos agora para os Estados Unidos, onde o sol da Califórnia lança sombras longas sobre um caso que aterrorizou a cidade de Sacramento na década de 1970, a história de Richard Chase, conhecido como o Vampiro de Sacramento. Chase era atormentado por delírios e uma crença bizarra de que seu próprio sangue estava se transformando em pó, uma condição que ele acreditava poder curar bebendo o sangue dos outros. Impulsionado por essa crença delirante, ele embarcou em uma série de crimes horríveis. Ele invadia casas, aparentemente ao acaso, matando brutalmente suas vítimas e bebendo seu sangue em um ritual macabro, que chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Os crimes de Chase não eram apenas atos de violência aleatória, mas profundamente perturbadores devido à sua natureza ritualística e depravada. A polícia encontrou evidências perturbadoras em seu apartamento, incluindo partes de corpos e sangue armazenados em recipientes, pintando um quadro de um homem consumido por seus próprios delírios distorcidos. Adentramos agora um território sombrio e profundamente perturbador da mente humana, onde os limites do desejo e da moralidade se confundem em um conto arrepiante. Nossa jornada nos leva à Alemanha, onde Armin Meiwes, um homem de aparência comum, escondia um apetite horrível. Em uma época marcada pela crescente conectividade da internet, eu busquei saciar meus desejos mais obscuros no mundo virtual. Frequentava fóruns online dedicados a fantasias extremas, buscando uma alma disposta a participar de um ato inimaginável, canibalismo consensual. Em 2001, Meiwes encontrou Bernd Jürgen Brandes, um engenheiro de Berlim que compartilhava de suas fantasias perturbadoras. Os dois se comunicaram extensivamente, delineando cada detalhe de seu encontro grotesco. Brandes viajou voluntariamente para a casa de Meiwes em Rothenburg, onde seu terrível desejo seria realizado. Eu fui meticuloso em minha preparação e filmei o encontro. O vídeo, posteriormente usado como prova crucial em meu julgamento, documentou o consumo metódico do corpo de Brandes por mim, um testemunho arrepiante da capacidade humana para o mal e a depravação. Nossa jornada nos leva agora para o coração da América, onde o mal se escondia sob o véu da normalidade. Jeffrey Dahmer, um nome que ecoa pelos corredores do crime verdadeiro, personificou o mal insondável que pode se esconder sob uma fachada de humanidade.
De 1978 a 1991, eu aterrorizei a cidade de Milwaukee, cometendo uma série de assassinatos que chocaram uma nação. Minhas vítimas, todas jovens e em sua maioria homens marginalizados, foram atraídas para meu apartamento com promessas de companhia e camaradagem, apenas para encontrar um destino horrível. Dahmer não era apenas um assassino, ele era um necrófilo e canibal cujos crimes desafiavam a compreensão. Ele desmembrava suas vítimas, mantendo partes de seus corpos como troféus grotescos, uma coleção horrível que falava de sua obsessão pela morte e controle. Mas os horrores que eu perpetrei iam além da sepultura. Confessei ter realizado experimentos médicos brutais em minhas vítimas, tentando criar zumbis e injetando produtos químicos em seus cérebros, uma busca distorcida pela companhia que revelava as profundezas de minha psique fraturada. Nossa jornada sombria nos leva agora ao mundo distorcido dos palhaços e carnavais, onde a alegria e o riso escondem um lado negro e sinistro. John Wayne Gacy, um homem que se vestia com o traje de um palhaço, personificou o mal insidioso que pode se esconder sob o véu da alegria. Conhecido por meus vizinhos como um empresário amigável e membro ativo da comunidade, eu usava uma persona diferente. Por trás da máscara sorridente de Pogo, o palhaço, espreitava um predador cruel que aterrorizava jovens por anos. Gacy atraía suas vítimas, a maioria adolescentes e jovens, para sua casa com promessas de trabalho, dinheiro ou festas. Uma vez presos em seu covil, eles eram submetidos a abusos e torturas inimagináveis, antes de serem finalmente mortos. Eu enterrei os corpos de 29 de minhas vítimas no porão de minha casa, em uma tentativa grotesca de esconder meus crimes hediondos. Outros corpos foram encontrados no rio Des Plaines próximo, um lembrete arrepiante da fúria assassina que assolou o tranquilo subúrbio de Chicago. Aqui, no coração da América, onde os laços familiares deveriam ser fortes e inabaláveis, encontramos uma história profundamente perturbadora. Uma história que nos lembra de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados, até mesmo atrás do rosto amigável de uma avó. Esta é a história de Nanny Doss, a noiva negra. Nanny Doss, uma mulher aparentemente comum com um apetite insaciável por companheiros e um talento macabro para se livrar deles. Ao longo de décadas, ela deixou um rastro de morte por onde passou, ceifando a vida de 4 maridos, sua própria mãe, 2 filhos, 2 netos, um genro e uma sobrinha. Mas o que levou uma mulher aparentemente comum a cometer atos tão hediondos? Alguns especulam que ela buscava o amor perfeito, outros acreditam que ela era motivada por ganância, já que muitas vezes coletava o dinheiro do seguro após a morte de seus maridos. Seja qual for a razão, as ações de Nanny Doss a cimentaram nos anais da história criminal como uma das serial killers mais prolíficas da América. Sua arma escolhida? Veneno, um método silencioso e insidioso que ela usava com uma habilidade assustadora. Arsênico parecia ser seu favorito, adicionado a xícaras de café e pratos de comida, disfarçado como um ato de carinho. Nanny Doss, a fazedora de bolos envenenados, como alguns a chamavam, era uma mestre na arte do engano. Viajamos agora para as vastas e implacantes montanhas dos Andes, na América do Sul, um lugar de beleza natural de tirar o fôlego, mas também de segredos sombrios. Aqui, em meio aos picos imponentes e vales profundos, encontramos a história arrepiante de Dorângel Vargas, conhecido como o cozinheiro assassino ou o canibal dos Andes. Dorângel Vargas era um homem de gostos simples e apetites perturbadores. Ele vivia como um eremita perto da cidade de San Cristóbal, na Venezuela, onde caçava e matava não por necessidade, mas por um desejo distorcido. Suas vítimas, homens, geralmente viajantes solitários ou moradores de rua, atraídos para a sua armadilha com promessas de comida e abrigo. Mas a hospitalidade de Vargas era uma fachada macabra. Uma vez que suas vítimas estavam indefesas, ele as matava, geralmente com um golpe na cabeça, e então começava seu ritual horrível. Vargas não apenas matava suas vítimas, ele as esfolava, cozinhava e comia sua carne, alegando que a carne humana era mais nutritiva do que a carne animal. Por anos, ele viveu nesta existência sombria.
seus crimes ocultos pela vastidão das montanhas e pela relutância em acreditar que tal horror pudesse existir. Mas como todos os predadores, Vargas eventualmente cometeu um erro, levando à sua captura em 1999. A descoberta de restos humanos em sua cabana confirmou os piores temores. Um canibal estava à solta nos Andes. No final do século XIX, quando a cidade de Chicago se erguia como uma potência industrial, um mal se escondia no seu coração. Um predador astuto e calculista estava à espreita, construindo um labirinto de horror que chocaria o mundo. Esta é a história de H.H. Holmes e seu infame castelo do assassinato. Herman Webster Mudgett, mais conhecido pelo pseudônimo de H.H. Holmes, era um homem de charme superficial e inteligência afiada, mas também de uma escuridão interior insondável. Em 1886, ele chegou a Chicago e, usando o nome falso, começou a construir seu legado macabro. Sob a fachada de um hotel grandioso, Holmes construiu um labirinto de quartos secretos, corredores estreitos, alçapões e escadas que levavam a lugar nenhum. Paredes falsas escondiam câmaras de gás, e um poço profundo e um forno de cremação estavam à disposição para descartar os corpos de suas vítimas. O castelo do assassinato se tornou uma armadilha mortal para os visitantes da Feira Mundial de Chicago de 1893. Holmes, com seu charme superficial, atraía hóspedes desavisados para seu covil, onde os matava por dinheiro, prazer sádico ou simplesmente para alimentar sua sede insaciável por sangue. No reino animal, a maternidade é frequentemente associada à proteção feroz e ao cuidado inabalável. Na natureza, a sobrevivência da prole depende da dedicação incansável da mãe. No entanto, o caso de Beverly Allitt, uma enfermeira pediátrica britânica, lança uma sombra escura sobre essa imagem sagrada. Conhecida como o Anjo da Morte, Allitt usou sua posição de confiança para cometer atos indescritíveis de crueldade contra os mais vulneráveis. Em um hospital aparentemente seguro, um local de cura e esperança, ela se tornou uma predadora sorrateira. Por trás de sua aparência normal e comportamento tranquilo, escondia-se uma mente perturbada. Allitt injetou insulina em várias crianças sob seus cuidados, induzindo overdoses fatais. Seus crimes deixaram uma trilha de tristeza e descrença, manchando a profissão médica. 4 crianças inocentes sucumbiram ao seu toque mortal. Suas vidas foram tragicamente interrompidas. Outros sofreram danos permanentes, suas vidas para sempre marcadas pela dor e sofrimento infligidos por aquele que deveria cuidar deles. Os motivos de Allitt permanecem envoltos em mistério, mas seu legado serve como um lembrete arrepiante de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. No ciclo natural da vida e da morte, os restos mortais são deixados para descansar, devolvidos à terra com respeito e reverência. No entanto, para Anatoly Moskvin, um historiador russo, a morte assumiu um significado muito mais sinistro e distorcido. Sua obsessão mórbida o levou a profanar sepulturas e roubar os corpos de meninas, transformando-as em bonecas grotescas em uma tentativa distorcida de desafiar a mortalidade. Moskvin acreditava que poderia se comunicar com os mortos, que poderia dar-lhes uma nova vida através de seus atos horríveis. Ele mumificava os corpos com uma mistura de produtos químicos e os vestia com roupas de boneca, aplicando maquiagem e até inserindo caixas de música em seus peitos. Seu apartamento se tornou um museu macabro, habitado pelos fantasmas de suas vítimas infantis. Moskvin não tirou a vida de ninguém, mas suas ações foram um ato profundamente perturbador de desrespeito pelos mortos e uma violação da santidade do túmulo. Embora ele nunca tenha confessado seus crimes ou oferecido uma explicação para suas motivações distorcidas, seu caso serve como um lembrete assustador do lado sombrio da psique humana. E assim,
Concluímos nossa jornada sombria pelo mundo dos serial killers, explorando as profundezas da crueldade humana e os cantos obscuros da mente. Vimos como a maldade pode se manifestar de maneiras diversas e perturbadoras, desde assassinatos movidos por ganância e poder, até atos de violência aparentemente aleatórios e inexplicáveis. Mas também fomos lembrados de que, mesmo em meio à escuridão, a esperança e a resiliência podem florescer. As famílias das vítimas, embora devastadas pela perda, encontraram força umas nas outras e na busca incansável por justiça. E a sociedade como um todo continua a buscar uma compreensão mais profunda da natureza humana, na esperança de que, ao enfrentarmos nossos demônios, possamos criar um mundo mais seguro e compassivo. Enquanto refletimos sobre as histórias que ouvimos, é essencial lembrar que esses indivíduos não representam a humanidade como um todo. Para cada ato de maldade, existem incontáveis atos de bondade, compaixão e amor que muitas vezes passam despercebidos. Que sempre nos esforcemos para lançar luz sobre esses atos positivos e trabalhar para um futuro onde a violência e o sofrimento sejam substituídos pela compreensão, empatia e respeito mútuo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este. Até a próxima!